Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hugo Jordão Entrevista. Hoje nós temos um convidado que não é brasileiro, ele veio internacionalmente nos prestigiar. O nome dele é Ronen Zissou. Zissou. Como é que pronuncia, Ronen? Zissou. Ronen Zissou. O Ronen, ele é proprietário da Safecar. É uma empresa de cofre blindado, ele vai explicar isso aqui pra gente com mais detalhes. Mas, na verdade, eu estou mencionando, né, essa característica sobre ele, mas é alguém que trouxe algo inovador aqui para o Brasil. É algo, e ele navega até hoje num mar que não tem muitas outras ideias nesse sentido, então ele trouxe algo que veio revolucionar o mercado de furto e roubo de automóveis aqui no Brasil, e além disso, desde o período que ele está aqui no Brasil, ele começou a desenvolver muitas coisas grandiosas. Muito obrigado, Ronen, pela sua participação. Prazer é meu. Eu espero que você, contando a sua história, você possa influenciar e motivar muitos outros homens de negócio e homens que têm ideias que precisam ser colocadas em práticas para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria que você contasse para a gente, quantos anos você tem hoje? 47. 47. Você está com 47 anos, eu estou com 38. Com quantos anos de idade que você saiu lá de Israel? Exatamente sua idade. Você saiu lá com 38? É. E por que você veio? Me conta a história aí. Olha, eu queria sair de Israel, sem um motivo específico, mas eu queria experimentar um pouco a vida. Eu tinha dois menininhos pequenos na época, 4 ou 3 anos. Então eu falei, cara, vamos fazer uma experiência de vida. Como eu tinha lá a Safecar em Israel, eu precisava procurar um lugar onde tem muitos veículos e muito sinistro. E eu tinha várias opções. Tinha a Rússia, Índia, Brasil e México. Esses são os pontos que eu falei que vou procurar. Você chegou a cogitar, então, a possibilidade de ir para algum desses países? Mais de cogitar. Eu fui na Rússia 2 vezes. Ah, é? Fui no São Petersburgo, Moskva, e não me vi vivendo lá. Felizmente, com o que aconteceu hoje lá, é bom que é a escolha que fiz. Mas eu não me acolhei ao povo, à língua, que russo é muito difícil para mim. Fui na Índia. Mas rapidão, lá na Rússia, então, tem essa característica. Tem muito carro e tem muito sinistro. Sim. Muito furto e roubo. Sim. Tá. Depois fui na Índia. Mesma coisa. Lá é um pouco diferente, que assim que eu desci do avião, eu já falei, cara, aqui não vou ficar. Que a Índia é muito diferente. Só para entender o custo de vida lá, eu encontrei com uma locadora que falou, não, cara, eu alugo o carro como turista, ele dorme no carro para evitar o furto. Então, sabe, não? É um lugar também que eu não me vejo vivendo lá. Pode ser que tenha oportunidades para negócio, mas... Mas é uma cultura muito diferente, então? Muito diferente, muito diferente. É muito diferente. É um mundo à parte, praticamente. Quando você fala que você desceu do avião e já... É o cheiro? Cheiro. Você desce e já tem... Já sente que você está na Índia. Já está na Índia, exatamente. Também eu não conhecia a Índia, as partes mais esotéricas, mais legais. Eu fui no Bombay, sabe, nos centros da popularidade. Então, não era para mim. Sim. Eu cheguei para o Brasil. Mas eu cheguei para o Brasil fui aqui e o que eu descobri depois do Brasil, por acaso, é o que me deixou ficar aqui. Eu cheguei no Brasil, fiz algumas reuniões, eu não falava nenhuma palavra em português, então eu contratei um tradutor para me acompanhar. Com Porto Seguro, com várias grandes empresas do mercado. E esse tradutor era português, ele era brasileiro? Brasileiro. Mas ele furou. Então eu contratei ele não chegou. Praticamente. Sério? Então eu precisava fazer todas as reuniões em inglês. Então eu fiz em inglês, apresentei tudo legal. E hoje estou sabendo que tem muitas pessoas, até de alto nível, que não falam inglês. Mas tem vergonha de falar que eles não entendem nada que eu estou falando. Então eu ouvi, yes, I like, very good, I do order, yes. Cara, voltei para Israel, falei, maravilhoso. É só chegar a recolher pedidos. Todo mundo amou nosso produto. É só chegar a recolher pedidos.
Com o tempo eu entendi que não é a realidade. E você veio sozinho? Eu Só vi pra entender. cheguei sozinho. Nos 3 países, Rússia, Índia, Brasil, tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu vi todo mundo, praticamente, eu fui sozinho. Nos outros países, você falou inglês ou você pegou um tradutor que foi? Inglês. Inglês? Índia fala inglês. E Rússia inglês também. Tá. Na verdade, não, Rússia tinha alguém que ele queria abrir uma filial, então ele me acompanhou. A história é assim, eu cheguei no Brasil, gostei, falei maravilhoso, mas não pensei nesse ponto em mudar ainda. Então eu contratei um gerente e mandei ele para abrir a filial aqui. Você contratou lá em Israel? Sim, treinei ele lá, mandei ele para cá. E, como você sabe, Brasil is not for beginners. Não é para qualquer. Ele foi aqui umas 2, 3 anos, não conseguiu abrir nem CNPJ, foi muito difícil para ele abrir. Burocracia brasileira, para quem sabe, para quem não sabe, nunca vai entender. Ele foi para os Estados Unidos, entrou em contato comigo, um cara para abrir nossa filial aqui no Brasil. E antes, eu fiz aqui essas reuniões e eu casei praticamente no mesmo ano, então eu falei para minha esposa, vem para o Brasil, vamos fazer lua de mel aqui. Ela foi, fomos para Búzios, bem legal, e no fim perguntei ela, você quer morar aqui? Ela falou, não quero, não gostei do Brasil, não quero. Tá bom, não posso obrigar a esposa, acabou a discussão praticamente. Certo. 2017, entra em contato conosco um brasileiro que fala que ele conhece Israel, viu nossos produtos em Israel e queria abrir uma filial aqui no Brasil. Eu falei para ele, queremos abrir uma filial aqui, eu fui a caminho para assinar o contrato de abrir uma filial aqui. Eu, como gosto de andar rápido, eu fui sem carteira. Então, minha esposa me pegou como carona lá por esse evento de assinar o contrato. A Camila me pergunta, você lembra que alguns anos atrás você me perguntou se eu quero morar no Brasil? Eu lembro, você falou que não quer? Acho que eu quero. E agora tá falando, cara, cheguei lá na reunião, falei, já não vou assinar, já mudou a ideia, nós vamos mudar para o Brasil. Ah, sério? Então você estava prestes a assinar? Foi a caminho para assinar. Mas a história complica mais ainda. E eu preparei um plano de negócios com ele para fazer. Agora, como mudou, Hertz é Hertz é uma empresa multinacional de aluguel, é um dos meus clientes. Eu apresentei para o gerente lá meu plano de negócios para o Brasil, só para compartilhar, pensar juntos. Ele me fala, mas por que você não ofereceu para nós? Eu falei, cara, não ofereci para ninguém, mas se você tem interesse, vamos falar. Leva para sua diretoria, vamos ver. Ele levou o plano de negócios para a diretoria da Hertz. A diretoria da Hertz de Israel é um grupo muito grande na área automotiva. É o dono da Hertz, Honda, Volvo, o maior time de futebol de Israel, Maccabi Haifa, Michelin, é um baita grupo. E eles gostaram muito da ideia e compraram 1/3 da empresa. Então, o meu cliente tornou meu sócio, praticamente. Não, então peraí, Então você era sozinho? Não, nós fomos 2 sócios em Israel. 2 sócios. E daqui a pouco você conta a história então de como é que vocês criaram. Mas vamos lá. Aí quando você comentou com esse cliente da Hertz, que era o seu cliente em que país? Lá em Israel mesmo? Israel. Ele falou, quero me tornar sócio, quero comprar 1/3 da empresa. Isso. E te ajudar a ir para o Brasil. Sim. Aconteceu assim. Ok. Fomos para o Brasil e na época, não sei se vocês lembram, a Localiza foi Hertz. Então ele também ajudou a fazer a ponte com a Localiza, que hoje não sou meu cliente. Hoje não é mais? Hoje não é mais. Ah, então a Hertz comprou a Localiza naquela época? Como é que foi? Não, contrário. A Localiza comprou a Hertz. Eu não sei se a gente fala, mas ela comprou a marca no Brasil e assimilou ela. Hoje a Hertz no Brasil não existe mais. Ok. Então, eu cheguei para o Brasil em 2018 e começou toda a história. Entendi. E aí, quando você chega aqui, você não tinha cliente nenhum, certo? Cliente nenhum, palavra nenhuma em português, não estou falando nada. Não falava nada em português. Nem casa tinha.
10 malas, 2 loiros pequenos de, na época, 4,2,5. Eu lembro que quando chegamos, eu precisava achar um apartamento. Primeira noite nós jantamos no chão. Nem tinha uma mesa para jantar. Tem essa foto, a primeira foto no... Você tem essa foto? Tem essa foto ainda. Então, chegamos com nada praticamente. Nem um cliente, nem nada. Mas sabia que vai dar certo. E não tinha ninguém, você não tinha nenhum contato aqui que era assim, cara, esse cara aqui vai me ajudar, Não, ele vai tinha. me... Tem o nosso sócio, chama Eran, que ele está 20 anos aqui. Okay? Sim. Então, ele começou a ajudar-nos antes de chegar, mas para entender como funciona, como abrir CNPJ, então ele ajudou muito no começo em entender como funciona o Brasil, que o Brasil tem o jeito dele. Uhum. Cartório, por exemplo, não existe em nenhum lugar do mundo fora do Brasil. Coisas que você tem de conhecer para entender. Cartório aqui avançado, né? Ele é bem desenvolvido. Beleza. Você lembra do seu primeiro cliente, Ronê? O primeiro cofre que você vendeu? Qual foi? O primeiro cofre foi para um cara, acho que ele fechou. Ele chama Batata. O nome dele Batata. É um fornecedor de acessórios automotivos. Ele comprou uma quantidade pequena de cofres e depois a venda significativa, mas foi para a Movida. Movida fez a primeira compra e depois o que eu descobri, que o brasileiro, contrário do israelense, não gosta de se arriscar muito. Significa que quando eu cheguei a apresentar os produtos da Safecar aqui, todo mundo falou, maravilha que funciona em Israel, não sei se vai funcionar aqui, deixa outro testar. E ninguém queria, assumir o risco. E a Movida assumiu o risco mesmo. Mas no dia seguinte, praticamente, na próxima porta que eu bati, Movida é meu cliente, ele já é na minha carteira. Então, as pessoas se sentiam muito mais confortáveis aceitar o risco, que é menos arriscado agora. E hoje nossa carteira praticamente todas as grandes locadoras. Então, hoje é muito mais fácil. Tem uns números que é diferente. Sim. Para vocês, pessoal, que não sabem, foi em 2019, né, Ronê? Eu comecei... Não, naquela época, eu acho, nem tinha começado. Isso foi em 2018, na verdade, porque eu não tinha começado a Atos. Foi bem quando eu cheguei no Brasil. Você chegou quando? 18. 18, final, segundo semestre, né? Primeiro dia do 18. Primeiro dia de 2018. Mas não tinha empresa ainda. Tá. A gente deve ter se conhecido no final de 2018. Eu nem tinha começado a Atos ainda. E eu lembro que foi o Leonardo, né, trabalhava com você, ele me ligou, falou, eu não sei como é que ele me achou também, história doida. E eu nem tinha montado a Atos e eu tava no escritório, gente, era uma marcenaria. E o Ronê foi lá me visitar e ele tinha de passar por um monte de pó, né, de madeira. Quando ele chegou lá, ele achou que eu estava no lugar errado, mas você nem falava português, né? Quase nada, eu acho. Eu lembro que o Eran estava com você e ele que fez toda a tradução. O Eran foi comigo, né? Foi. Aí ele fez a tradução. Agora, do dia que você chegou aqui até você fazer essa primeira venda que foi relevante, né, para a Movida, quantos anos passaram? Quase 2 anos. 2 anos? Quase 2 anos. Então você ficou aqui 2 anos perseverando. Sim. Em tese... Contando o dinheiro que está começando a acabar. Isso que eu ia te perguntar. Você tinha um limite de, por exemplo, cara, eu vou ficar aqui tanto tempo ou até gastar tanto valor. Você tinha isso? É exatamente isso. Eu tinha um aporte inicial que cada mês, uma fatia saía. Eu já comecei a fazer conta quantos meses eu tenho, tinha umas 3, 4 meses para acabar a caixa. E precisamos tomar uma decisão, ou vou trazer mais uma caixa de Israel, que para trazer mais uma caixa de Israel, eu preciso trazer alguma coisa para a mesa. Falar, não conseguia vender nada 2 anos, traz mais dinheiro, eu vou ano que vem conseguir, é difícil. Eu vou te falar, para essa primeira venda da Movida, eu ainda precisava trazer um aporte para conseguir comprar os produtos para vender, que fui no limite do... Então, se for umas 4 meses depois, não sei se conseguiria. Então, a produção dos cofres
100% aqui no Brasil? 100% no Brasil, fora dos parafusos, que é tudo fabricado na China, que é a única coisa que não consegui chegar em um valor razoável aqui no Brasil. Entendi. E aí, você lembra, esse pedido foi bem grande? Esse primeiro, da Movida? Não, foi 200 cofres. 200 cofres. Hoje vendemos mais ou menos 25 a 30 mil por mês. Por mês hoje? Por mês. Muito bom. E nesse processo, como que a sua esposa lidava? Ela... Super tranquila. Tranquila? Ela se acostumou à vida do Brasil muito rápido. Ela continuou, nós tivemos um escritório, um estúdio de design, estratégia e tudo isso. Ela continuou a prestar serviço para clientes em Israel e nos Estados Unidos. Então ela sempre tinha o que fazer como cliente de fora. Então, felizmente tenho que fazer os meninos, devolvo os meninos, traz os meninos, deixo o espaço dela dentro da... Uhum. E nós começamos nossa vida é muito concentrada, tem um clube em São Paulo, chama Clube Hebraica, que é um clube da comunidade judaica, que é muito acolhedor e também facilitou muito a entrada no Brasil, que é um lugar onde tem academia, escola, todas as atividades das crianças, comunidade mesmo, então facilita muito a entrada no Brasil. Então você, de alguma forma, eles abriram portas para você também. Te conectando com pessoas, não? Não, isso não. Não. Entendi. E outra coisa, você como estrangeiro aqui no Brasil, você teve alguma dificuldade no sentido de... É claro que você não tem esse perfil, né, de se vitimizar, mas você sentiu alguma dificuldade pelo fato de você ser estrangeiro ou foi ao contrário, isso te ajudou? Contrário, eu acho. Olha, primeira coisa, eu sei que no mundo hoje, depois da guerra, tem um pouco mais antissemitismo, mas eu nunca, nem um ponto aqui no Brasil, senti uma reação negativa quando eu estou contando que sou de Israel, que sou judeu. Eu também sempre coloco isso na frente, não é uma coisa que eu vou esconder, não é uma coisa que eu vou pegar atrás. A empresa está divulgando Israel, tem aqui a bandeira que você colocou para mim. Então, é uma coisa que eu nunca escondi. Sempre tem um sotaque, não tem. Hoje ainda posso um pouco fingir que não tenho um pouco, mas tem um sotaque que uma palavra já a pessoa sabe que não sou aqui. A pessoa pergunta de onde eu sou. Eu sempre falo Israel, nunca escondi. E sempre a reação é que é legal, é maravilhoso, é povo escolhido, é tudo isso que acho que me ajudou mais do que atrapalhou. E Israel, em geral, tem uma fama de proteção, de toda essa parte que é relevante ao meu negócio. Exato. Uhum. Então, lá na sua casa, seus filhos têm menos sotaque do que você? Ou sua esposa? Quem fala melhor português? Não, meus filhos não têm sotaque. Não? Eles falam português normal? Normal, sim, não tem sotaque praticamente. Minha esposa tem menos sotaque do que eu preciso manter o sotaque. Você precisa preservar, né? Eu preciso preservar, porque se eu vou falar sem sotaque, eu sou um bobo que erra em português. Se eu tenho sotaque, então tá bom, ele é estrangeiro, ele pode errar, pode falar errado. Então eu preciso manter meu sotaque. Entendi. Ô Ronê, e agora é uma pergunta, até nem ela tem um cunho profissional, mas mais pessoal. Como que você... O tempo foi passando, né? O caixa foi diminuindo. Você todo o tempo teve tranquilo na convicção de que daria certo? Ou em alguns momentos você deu uma rateada? Eu acho que nem isso, nem outro. Eu sou muito realista. Realista? Então, cabe, o que é o que? Se vai dar certo, vai dar certo. Se não vai dar certo, vai dar certo. Ok? Eu vou voltar para Israel, eu tenho. A CFK lá funcionava, tudo bem. Minha caixa pessoal nunca zerou. Então, vai cá, se não vai dar certo, eu até pensei antes de chegar. Vai cá, uma experiência. Pode ser que vai dar muito certo. Pior caso, meus filhos vão ter experiência multicultural, eu vou visitar vários lugares no Brasil, eu acho que visitei mais lugares do que a maioria dos brasileiros. Então, cara, pior caso eu volto, tentei uma experiência para a vida e felizmente eu acho que é a melhor decisão que eu fiz na minha vida.
Sim. Então, esses não, você tomou muito não, né? Na verdade, eu acho que você tomou mais não do que sim, né? Se a gente for analisar. Não te afetaram emocionalmente. Não vou falar que é zero, que não existe. Mas faz parte de fazer negócios. O não pode aceitar de duas maneiras. Ou se ofender, ou pensar o que eu posso fazer, entender. O que eu falo para meus representantes comerciais. Cara, você pode receber ou não. Se você recebe ou não, se você não vendeu, é sua obrigação saber o porquê você não vendeu. Tá ok não vender. Não é ok voltar e não saber por que você não vendeu. Agora, se você sabe por que você não vendeu, ou você alterar o seu produto, ou você alterar o seu serviço, alterar o valor, alterar o cor, você faz algum esforço para melhorar a oferta e colar ela com a necessidade. Então, cada não que eu recebi tem um valor. Uhum. Então, pode ser chateado ou ganhar. Sim, mas quando você olha para hoje, quando você olha para aquele tempo, por que as pessoas diziam não? Qual que é a sua leitura? Eu acho que ninguém queria arriscar. É o medo de arriscar, então? Eu trago um produto que ele quebra paradigma. Ele é uma maneira diferente de pensamento. Todo mundo está correndo para mais eletrônica, mais computação. Eu estou chegando com uma caixa. Sabe? A pessoa, cara, não tem lógica, isso não vai funcionar aqui. Sabe? Pessoas não quer arriscar e falar que raramente você chega para o dono e o dono quer fazer toda... Você chega para algum intermediário, ele fala, cara, vou falar o que para uma nova ideia, não vai funcionar, pessoas vão me criticar, por quê? Então, não vou me arriscar. Que é muito diferente de maneira de pensamento de Israel, por exemplo. Mas então, você teve que ajustar alguma coisa? Porque à medida que você ia tomando não, né? Aí você voltava, cara, por que eu não fechei esse negócio? O que você ajustou? Teve algum tipo de ajuste de precificação, de modelo de apresentação? Acho que é modelo de apresentação. Você afia a faca. Qual é a dificuldade minha? Não é vender o produto. É alterar a maneira que o consumidor pensa. Que até eu tinha essa tabela na sala de comercial. Se eu vou conseguir convencer o cliente que a única solução é solução física, e se eu vou conseguir convencer o cliente que eu sou especialista em proteção física, ele vai comprar de mim. Então, tem passos que não é vender o produto nem importa. Se eu preciso virar a chave na maneira de pensamento do cliente, eu vou vender meu produto. Então, talvez a maior parte dos erros dos vendedores, talvez você contrata lá, não sei, mas talvez ele está querendo pegar o produto e falando, compra aqui. Oferecedor de produto é o pior vendedor. Você pode oferecer produtos quando todo mundo conhece o produto, e mesmo assim, é o mais básico do vendedor, que você sempre tem de achar algum valor diferente de qualquer outro para que você está vendendo. Não importa se está vendendo proteção veicular, vendendo TVs ou vendendo copos. Se você não acha qual valor está totalmente diferente de outros, você está oferecendo de produtos. E oferecer de produtos, vai lá na prateleira e escolha sozinho, sabe? Se você for analisar, até para você vender água no sinal, né? Você fala assim, água geladinha. Se você não coloca o geladinha, ela não vale nada. Ela não vale nada. É isso. Muito interessante. Então, mas nesse exemplo, você nunca vende água geladinha. Você vende refrescância para o cliente. Você não vende água, ninguém quer água. Ele quer o efeito da pessoa se ele vai consumir seu produto. Muito bom. Então, no seu caso, o seu produto, o que os clientes querem, que na verdade eles nem sabem que querem? Reduzir o dinheiro que eles perdem por ano por causa de sinistro automotivo. Aqui até vou fazer uma palestra terça-feira que vem, falando exatamente sobre isso.
como você, como dono de uma frota pequena, nem estou falando de varejo, faz essa conta. Que grandes seguradoras, grandes locadoras, têm milhares de carros, para eles fazer conta não é fácil, mas é possível. Que ele fala, eu tenho 0,1% de perda nessa área, vou investir isso, vou economizar, isso é fácil fazer. Como você faz essa conta se você tem um carro? A conta é impossível praticamente. A lógica é igual, mas a conta é impossível. Como você faz a conta se você tem 10 carros? Perdeu um carro esse ano, e perdeu 2 carros ano que vem, cara, é 150 diferença. Então, ter essa visão de o mercado, de tudo junto, eu posso ajudar pessoas a fazer a conta. Mas essa é a venda que eu estou tentando fazer. Passar para eles a confiança que minha solução é a correta. Que tem de confiança mesmo, que por números, por ter 2, 3 carros na família, eu nunca vou te convencer. E ainda existe casos em que você demonstra pro cara, é matemática. E mesmo assim ele não... Claro, que muitas vezes é um conjunto de tantas coisas que você chega para alguém que ele é um funcionário de uma grande empresa, ok? Ele pensa, vou falar para ele sim, pode ser que ele está 100% correto e em 2, 3 anos vai ter resultado positivo no balancete da empresa. Mas ele é uma pessoa. Mas se eu falo para ele sim, agora eu vou precisar criar um procedimento de 3, 4 meses de implantação, vou precisar de contratar mais... Deixa o dono perder. Então, às vezes é difícil achar a pessoa certa dentro da operação que aceita assumir o risco e assumir o trabalho atrás do risco, que não sempre pessoas têm a visão do dono. Uhum. Então, pois a venda é uma coisa que tem muitos blocos dentro da venda para entender. Pois, como eu te falei antes, o vendedor sempre tem de saber por que ele recebeu ou não. Que pode ser que o não tem nada a ver com o produto, tem a ver que o cara ontem não dormiu em casa, ele não tem saco para te ouvir agora. Às vezes acontece, você tem de voltar no dia seguinte, tem de entender os motivos. Entendi. Agora, a gente está falando da venda e tal, mas nem falou do produto ainda, né? Vamos entender uma coisa. Como é que criou essa ideia? Como é que isso veio? Como é que surgiu? Me conta lá dos primórdios. Okay. A nascida do produto é como problema, igual sempre. O problema é que a maior frota de Israel na época, o gerente responsável de riscos, chegou para a fábrica de usinagem de qual eu administrei e falou que temos um problema de nova maneira operante de troca de módulo. Isso era uma frota de carro de locação? Locador. Tá. Maior locador de Israel, na época. E ele pediu desenvolver uma caixa para travar isso. Então, mas ele chegou ele pediu para desenvolver uma caixa? Ele pediu uma caixa, sim. Ele não pensou como, mas ele vai cá, evita isso para mim. E na época, o dono da fábrica de usinagem, ele desenvolveu um cofre baseado na mesma lógica atual, um pouco diferente, fabricação diferente, mas a lógica é a mesma, que ela trava o módulo. Qual é a lógica inicial do produto? Ser criado de uma maneira que nem o instalador que instalou pode burlar assim que ele terminou de instalar. E foi desenvolvida com uns parafusos especiais que depois da instalação a cabeça delas quebra e não tem como voltar para trás. Esse foi o produto original. E como eu fui administrador da empresa de usinagem, ele pediu abrir tipo um departamento para fabricar esses cofres. Então você trabalhava na empresa de usinagem nessa época? Eu fui o diretor dela, a CEO dela. Eu falei, cara, eu
administro uma empresa de usinagem. Eu não vou agora abrir um departamento para um novo produto. Quer abrir? Vamos abrir uma nova empresa, me dá 1/3 da empresa, eu vou administrar para você. E assim foi. Com o tempo, eles venderam a parte dele, o filho dele vendeu a outra parte dele, eu comprei o filho dele, então foi uma troca de sociedades. Mas eu fui com uma empresa desde o primeiro, eu sou o único sócio hoje em dia que foi desde o primeiro dia na empresa. Entendi. E aí, qual foi o primeiro modelo de veículo que vocês construíram o cofre? Hyundai Getz. Não sei nem se existe no Brasil. Hyundai, é um Hyundai Getz? igual a HB20. Igual a HB20? Tinha aqui o modelo mais pequeno, 10, tinha aqui? Não, o HB20 era... É mais menor, né? Tem o hatch e o sedã, né? Então, é um modelo um pouco menor do que a HB20. Ah, tá. Agora, curioso é que acho que o pessoal também de casa não deve saber, Israel, então, tem um alto índice de furto de veículo por troca de módulo? Antes disso, também tem que explicar para o pessoal o que é essa troca do módulo. Explica também como é que funciona isso. É assim, todos os carros desde 2004 estão equipados com um sistema chamado imobilizador original. O que significa? Que dentro da chave você tem um chip, dentro do módulo do carro tem outro chip que eles falam entre eles e um está cadastrado no outro. Então, só se alguém vai chegar com uma chave cadastrada no módulo, ele vai conseguir ligar o motor do carro. Mas os ladrões, igual nós sentamos aqui, tomamos café, eles tomam uma cerveja e pensam como eu bolo o sistema. Então eles desenvolveram um sistema onde eles chegam com um módulo burlado que não pede esse código, simplesmente desconecta o conector original, conecta o módulo deles, quebra o miolo se tem fechadura de volante e anda como carro. Então, o que precisamos fazer? Evitar que o ladrão vai conseguir chegar aos conectores do módulo. Então, o cofre é praticamente uma barreira física, uma proteção que ela protege o acesso aos conectores que o ladrão não vai conseguir chegar. E como eu falei, depois da instalação, o instalador quebra todos os parafusos e não tem mais como abrir. Então, diferentemente da maioria do que tem no mercado, a sua solução é física, ela não é tecnológica, ela não é eletrônica. Exatamente. E é isso que garante essa confiabilidade, essa segurança que é, digamos assim, inviolável. Tudo que nós desenhamos, tem várias camadas de proteção, é baseada exatamente nessa lógica. Qualquer sistema eletrônico, se o ladrão sabe onde é o sistema, sabe como o sistema funciona, ele vai conseguir burlar o sistema. Nós vemos isso até a Pentagon dos Estados Unidos e conseguiram burlar. Então, se você vai instalar na sua casa o melhor sistema de alarme que existe, você não vai deixar a porta aberta. Porque você não quer que o ladrão vai chegar a você. Então, nós criamos uma barreira física entre o ladrão e o sistema antifurto original da montadora. Com o tempo, como falei, igual nós sentamos aqui, eles sentaram lá, desenvolveram mais maneiras operantes para burlar, para achar. Alguns deles são fraudes, alguns deles são maneiras operantes com equipamentos mais avançados, mas eles cresceram, nós trouxemos resoluções. É assim para frente, sempre vai ficar assim. Entendi. Então lá em Israel tem casos de furto, até hoje tem. Como é que está lá o mercado? Eu sei que em português é muito comum usar a palavra roubo, ambos para roubo e furto. Uhum. Em Israel não existe, quase não existe roubo. Que se alguém vai tentar assaltar alguém, ninguém vai pensar em roubo automotivo. Todo mundo vai pensar em algum ataque terrorista, alguma coisa, e todo mundo vai começar a tirar. Então, não existe roubo, tem só furto. E o que é muito similar ao Brasil, que Israel é muito pequena, o Brasil é gigante, mas a distância que um ladrão precisa percorrer depois que ele liga o motor do carro, e até que ele chega para um lugar onde ele pode desmanchar o carro, é muito curto. Então, em Israel são as territórios até no redor de Israel, aqui são as comunidades ou os lugares onde tem desmanches. Então, como começou a lógica? Eu não consigo, eu preciso evitar que o ladrão vai conseguir sair do lugar. Para mim, saiu do lugar, perdi o jogo. Claro que tem maneira de tentar recuperar o bem, mas
eu prefiro trabalhar em prevenção do que em recuperação. Entendi. Lá em Israel tem a utilização também de rastreador, Ronen? Como é que é? Sim, tem. Igual aqui. O mercado, ambos de ladrões e ambos de soluções contra é praticamente igual. Depois que você ficar chegando no Brasil. Legal. Agora, eu imagino que não deve ter somente essa forma de se furtar o carro, né? Existem outras. E aí, na verdade, são duas perguntas que eu tenho, então. Primeiro, quais são todas elas? Você deve ter um levantamento disso. Muito menos do que você acha. Tem pouco? É pouco. Quais são? Me fala aí já. Olha, tem de entender que para furtar um carro, eu preciso ou burlar o sistema original da montadora ou imobilizador, ou ter a chave original em mão, ou ter acesso à chave original para fazer uma cópia dessa chave. Okay? Então, quais são as maneiras operantes? O mais comum é o furto através da troca do módulo. Okay? Segundo, tem modelos específicos onde o ladrão não precisa ter a chave original para fazer cópia da chave. Okay? Quais são esses modelos? HB20, Voyage. HB20 também? HB20, Voyage, Kwid, Savero, toda a família Renault. Okay? Esses modelos têm como chegar como aparelho de chaveiro e fazer uma nova chave. Então ele não precisa fazer a troca do módulo, ele pode praticamente fazer uma nova chave para ele. Ele demora quanto tempo fazer isso? Quantos? 3 minutos. 3 minutos? Mais ou menos. Tá. Mas isso então, mas para ele fazer isso, ele vai ter que entrar no carro e ficar lá 3 minutos lá dentro. Sim. Não dá para entrar no carro e sair. Não. É 3 a 5, mas Tá. Vou te contar com as soluções em breve. Então essa é a segunda maneira. Terceira maneira é praticamente um fraude que é caracterizado como furto. Quantas vezes você foi num estacionamento, entregou sua chave? Muitas vezes, com certeza. O que ele está fazendo? Agora você entrega a chave no estacionamento, você entrega a chave na lavagem, você entrega a chave na oficina, você entrega a chave em muitos lugares. Cada valet praticamente não é... O que ele está fazendo? Ele praticamente recebe sua chave original, ele copia a chave tendo sua chave original, coloca um tag de iPhone ou um rastreador na porta-mala e te devolve o carro, ok? Mas ele começa a criar uma lista de tags, chaves e endereços através do tag. Ele vende isso para ladrões, o ladrão chega, pega o carro com uma chave original e vai embora. Ah, esse cara então, ele nem é o ladrão? Não, nem é o ladrão. Nós pegamos um estacionamento em Guarulhos, ele vendeu listas de chaves com... Sério? Sim, ele praticamente vende localização com chave. Você ficou sabendo de quanto custa uma... Tem ideia? Não, não tem. Não? Quando custa para o ladrão... Você não fez o orçamento, não. Então, se você pensa, é um furto, que você estacionou o carro na frente da casa, alguém chegou e levou seu carro. Mas é uma fraude, de fato. Nós chamamos de golpe da chave, ok? Então, essas são as maneiras operantes que existem hoje no Brasil para furtar carros, ok? Como você resolve todas praticamente? O cofre blindado resolve o problema de furto através da troca do módulo. Os outros resolvem com um produto chamado sanguessuga. Como ele funciona? Ele é um equipamento que fica dentro do cofre, que está lendo a comunicação entre a porta onde você conecta o gravador de chaves ao módulo, e quando ele reconhece um aparelho de chaveiro, ele suga a informação dele e responde para ele o de comunicação. Então você não tem como gravar uma nova chave, não tem como fazer cópia de chave. Então, como o cofre é sanguessuga, você resolve praticamente 100% dos modos operantes de furto. E aí, se esse cara, de alguma forma, você perdeu a chave dele, por exemplo, ele precisa fazer uma chave nova. Eu mando um técnico que chega para liberar o carro por 1 hora. Agora, eu não confio nem nos meus técnicos. Então, o técnico que vai para liberar o carro chega com um aparelho que ele pode ser usado uma vez. Usou uma vez, não funciona mais. Então, liberou seu carro, ele tem de voltar no escritório, entregar o equipamento para carregar de novo. Ah, tá. Então, é uma conexão física? Física.
Mas ele conecta onde? No portão OBD. Na porta OBD. Sim. No mesmo lugar onde o ladrão... Então ele conecta na porta OBD, o sanguessuga vai ler que é, digamos assim, o liberador de sinal, digamos assim, libera durante 60 minutos, aí ele pode fazer a chave. Exatamente. É isso? Sim. Interessante, hein? E para os casos, então, desse que pega a chave e entrega para alguém? Esse aí não tem o que fazer, né? Não, esse já é envolvimento do motorista, praticamente. Esse não é nenhum furto, é uma fraude própria do motorista. Mas, tendo, no caso de associações, de caso de locador, de caso de seguradoras, se eu tenho um cliente onde eu instalei cofre sanguessuga, o carro foi furtado, ele não me entrega a chave original no ato que ele abriu o BO, eu vou para caminho de investigação de fraude. Por que ele não tem a chave? E começa a história, esqueci na porta-luva, dei para minha mãe, não sabia, joguei fora, começa muitas histórias, que se ele não tem a chave original em mão, ele tem que me explicar como alguém levou esse carro. E começamos outro caminho de investigação, de pegar câmeras de rua para entender o que aconteceu. E temos muitos vídeos de pessoas entregam a chave praticamente. Tem algum fato que já aconteceu, Rony, assim, curioso, ou algo que te chamou a atenção de algum cliente seu? Cara, tem muitos, cara, muitas. Eu lembro que teve um comigo, né? Não sei se você... Da HB20, não. Que alguém foi, tirou o cofre antes na oficina, voltou e pegamos na rua tocando o módulo. Não, com você. Esse foi meu? Seu. Nossa, não tô nem lembrado desse. Eu lembro. Não, você lembra daquele que os caras passaram a noite inteira tentando tirar o cofre, rebocaram o cofre com um cinto de segurança? Sim. Achamos o carro tudo arrebentado, mas não conseguimos levar. Lembro. O pessoal insiste, hein? Cara, tinha um caso um mês passado, que tinha um carro com cofre, bloqueador inteligente, que é mais uma camada de proteção, e rastreador, e ainda o carro foi roubado, e o dono mandou um vídeo de alguém chegando na frente do prédio dele, assaltando ele, levando o carro. E a história parece um pouco estranha, e começamos a investigar, e olhar a complexidade. Pegamos que ele chegou 3 dias antes do evento para uma loja de som e acessórios. Fui lá 3 horas, por a gente tirou o cofre e conectou o rastreador a uma bateria paralela. E andou 2 dias com o carro. No 3º dia ele deixou a bateria com o rastreador em um lugar e fui dirigindo. E assim pegamos, que vemos no projeto radar que a placa está aqui ou o rastreador está aqui, não bate. Depois ele colocou de volta o rastreador como bateria no carro, fingiu esse assalto, filmou o assalto e desconectou o rastreador depois. Mas quantas desses que você nunca vai entender a história toda? Então sempre vai ter, espero que não ensino aqui maneiras operantes para ninguém. Mas... Agora, vamos falar de locadora, né? Que, por exemplo, você tem números que mostram, por exemplo, quantos % de redução de índice de furto? Como é que, me fala de números aí. Essa é uma das dificuldades que eu tinha no Brasil e consegui resolver agora. Quando eu cheguei para o Brasil, a primeira semana praticamente, você sabe que é chutzpah? Chutzpah é uma palavra em hebraico que fala eu vou fazer sem vergonha. Então, eu tenho a chutzpah israelense, eu queria falar com alguém da Porto Seguro. Eu vi que o Jaime Garfinkel, que é o dono da Porto Seguro, está dando uma palestra em um lugar. Eu fui lá, comprei um ingresso para a palestra, e assim que ele desceu, eu peguei ele aqui, senhor Garfinkel, eu preciso falar com você. Gente super boa, falou para mim, cara, vem falar comigo, sem problema. No dia seguinte fui lá, apresentei tudo, e ele falou para mim, cara, bela história, não acredito no seu produto. Ele falou isso? Falou, na verdade foi o filho dele, Bruno, mas a mesma coisa, não importa. Eu falei, cara, posso pedir um favor? Eu vou continuar com o seu número, no dia que eu vou ter números para apresentar, eu posso voltar a falar com você? Ele falou, pode. E passaram 5 anos. Nesses 5 anos, eu instalei quase mais de 1 milhão de carros nas estradas de Brasil. E hoje eu já tenho números, ok? Então, os números
vou te dar 3 exemplos para entender que junta para o mesmo número. Uma das maiores frotas do Brasil reduziu a perda deles para ambos furto ou roubo em 85%. Okay? Um estudo que foi feito cruzando os dados da Segurança Pública de São Paulo em nossa base de dados deu uma redução de 66%. E um estudo que foi feito através de uma das seguradoras deu 67%. Então, podemos falar que a implementação dos nossos produtos dentro de uma frota vai reduzir entre 66% e 85% pela perda. Lembrando que dentro dessa perda tem fraudes, tem roubos que eu não estou tratando. Então, praticamente quase eliminando os furtos. Muito bom. E hoje, qual que é a maior... Você tem dificuldade de vender seu produto hoje, Ronê? Qual que é... Hoje os nãos que você recebe... Primeira coisa, território, nós trabalhamos no território nacional. Às vezes você tem uma frota pequena, ou varejo, ou a entrega do produto torna ele inviável. Achar instaladores território nacional às vezes é difícil. E às vezes pessoas que não querem fazer, não querem fazer a conta, não querem sair da caixa. Eles estão acostumados de um jeito e não querem fazer outras coisas. Mas... Sim. Depois que eu consigo explicar a lógica para a pessoa, se ele não compra, já é uma coisa quase dele. A gente estava conversando antes aqui de começar, e eu te perguntei sobre, bom, se funcionou tão bem aqui no Brasil, muito provavelmente deve funcionar bem em outros lugares. E aí eu queria de você, e aí você mencionou assim para mim, cara, se tivesse, né, uma pessoa, né, assim como eu vim aqui para o Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dor do empresário de encontrar pessoas engajadas e conectadas no sentido de... Porque você me falou, né? E aí você pode aprofundar. O México, por exemplo, é um grande potencial de atuação do seu produto. Mas precisa de pessoas, né? De pessoas conectadas a isso. Fala um pouquinho sobre isso. E aí eu quero que você me dê a diferença entre a mentalidade do israelense para a mentalidade do brasileiro. Lá em Israel... Os empresários também sofrem com isso? Sim, mas menos. Mas é uma boa pergunta, que as dificuldades, os sofrimentos são diferentes. Que no Brasil, não sempre o funcionário tem sensação de dono, não sempre ele tem um foco em trazer resultados, em chegar, fazer melhorias, e conquistar. Muitas vezes brasileiros chegam para trabalhar, chega ao trabalho, não chega para trabalhar. Claro que tem bons, não vou falar que não, claro que estamos em empresas que funcionam muito bem, mas pouco a eles é mais difícil. Em Israel, é diferente, que lá todo mundo quer ser dono. Ah, é? Que tem também o lado negativo disso. Que, porque ele ganha tanto, eu ganho tanto, sabe? Todo mundo quer ser dono. Ah, então lá é altamente competitivo? Muito. É um mercado super competitivo. Sério? Dentro e fora da empresa. Um dos motivos por que eu saí de Israel. Israel é uma guerra. Não por fora. Cultural. O trânsito é uma guerra. Como assim o trânsito é uma guerra? Você quer pegar a esquerda e não viu, e você tem de entrar no fim da fila. Aqui você faz assim, o cara te deixa passar, você entra. Lá não. Pode ficar horas tentando Sério? entrar, roubando um pouco, fila no banco, é uma guerra. A comunicação é muito mais dura. Cara, no começo aqui eu ofendi todo mundo sem querer, que eu sou muito direito, eu falo tudo na cara, para mim é para resolver, não é para ofender, mas pessoas são ofendidas. Eu estou falando hoje muito mais como gerentes, que eu não posso falar com a pessoa no fim da linha, que eu só falo como... Eles são ofendidos, cada gerente que começa a trabalhar comigo, eu falo para ele assim, se você vai fazer uma merda, eu vou te falar que você fez merda. Não significa nada sobre você. Não significa nada sobre o que eu acho de você. É o fato, o caso, vamos tratar o caso, vamos resolver. Mas na comunicação brasileira,
aconteceu uma coisa errada, sabe, eu preciso achar um caminho para não ofender, em Israel não funciona isso. Você demorou quantos anos para pegar essa manha aí, Rony? Até hoje, não posso falar que peguei, mas no mínimo eu estou entendendo o caminho. Mas é muito diferente. Vou te falar, eu acho muito... tem positivo e negativo. É muito mais legal entre amigos, mas às vezes se cria muito tempo perdido por motivo nenhum. Que pessoas tentam achar um caminho agradável para tratar uma coisa que às vezes tem de brigar 5 minutos para resolver e vamos para frente. Mas brasileiros evitam. Uma das maiores dificuldades que eu tinha aqui no Brasil, não responder mensagens. Se a pessoa não pode te falar não agora, por 1000 motivos, ele simplesmente não vai te responder. Ele não vai te falar, eu não posso hoje, que não sei o que, eu vou te responder semana que vem, estamos com um projeto, me liga ano que vem, tudo bem, eu não vou te encher seu saco, e você vai ficar tranquilo quando eu vou ligar na próxima vez. Mas isso não funciona no Brasil. Simplesmente não responde, você não sabe, não respondeu que ele não quer falar comigo, ele não respondeu que não tem interesse, ou que ele está com outra coisa agora na cabeça. E você começar a achar soluções. Eu vou ver o que ele está gostando, eu vou perguntar ele da Fórmula 1 em 3 semanas, eu vou puxar o assunto, você aprende a falar em português. Em Israel, se você não me responde, é mal educado. Ah, é? É muito mais educado falar, vem cá, não quero o seu produto, obrigado, vai para outro lugar, de que não te responder. É cultura. Então, lá, a cultura de Israel são muito diretos. Muito diretos. Falam o que pensam. É isso, não tem filtro. E isso, então, isso tem uma cultura que gera briga rápido, mas resolve rápido também ou não? Sim. Então a gente está brigando aqui 5 minutos, daqui a pouco a gente está sorrindo ali. Eu estou falando com meu sócio, que é israelense, no escritório, às vezes os tons altos, já aconteceu que ele sai um funcionário fala, você não vai falar mais, você brigar, combinamos para onde almoçar. Então, sabe, a comunicação é muito diferente. Eu vejo isso até nos mensagens de WhatsApp, eu tenho grupos de Israel e grupos brasileiros. Eu mando aqui que eu ganhei um campeonato de jiu-jitsu para o grupo de Israel, eles mandam para mim os vídeos que falam que jiu-jitsu é gay. Aqui você manda, parabéns. Então, sabe, culturas diferentes. Interessante. Qual outra coisa você sentiu muita diferença, Rony, entre o Brasil e Israel? O Brasil é gigante. Tem pessoas que são tipo de outro país, mesmo que estão do mesmo país. Mineiros, né? Você está aqui do lado praticamente em mineiro, tem sotaque diferente, fala tem pessoas, que no começo eu tinha um funcionário da Bahia, não conseguia entender nada que ele está falando. Então, sabe? Nem ele te entendia, você não entendia ele. Então, é muito diferente a cultura. Você vai para Curitiba, outro comportamento, vai para Bahia, outro comportamento. Então, Israel, tudo igual. A segunda coisa que é crítica é a diferença a desigualdade no Brasil. Em Israel, todo mundo é igual. E todo mundo é igual mesmo, claro que tem pessoas com mais dinheiro e menos dinheiro, mas olhar, esse também é feito como um funcionário olha ao negócio, que é o que eu falar. O meu filho, que ganha um salário mínimo, vai estudar na mesma sala e na mesma escola do cara que é multibilionário em Israel. Ah, é? Então, isso lá é escola pública ou escola particular? Quase não tem particular. Todo mundo público. Todo mundo, mesmo os mais ricos e mais pobres. Então, cara, se eu cresci com você da infância para cima, eu nunca vou olhar para você que você é mais alto, você é meu amigo, você crescemos juntos, que importa que meu pai tem, seu pai tem. Esse gira uma reflexão à cultura toda. Você chegou a trabalhar para mim, eu sou o dono, eu ganho 10 vezes de você. Mas quando nós falamos no dia a dia, falamos olho por olho.
não é igual aqui, eu ganho 10 vezes do meu funcionário, e às vezes ele vai sentir que o mérito dele não é igual. Eu que chegando de lá, para mim não existe isso. Mas eu sei que é a cultura do Brasil. Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que eu tenho um funcionário aqui que eu ofereci promover ele. Ele falou, cara, não quero. Estou feliz em onde eu estou. Não tenho responsabilidade, estou ganhando o que eu preciso. Obrigado. E tem muitos desses. Você chega ao porteiro. O porteiro aqui pode sorrir o dia todo, tá feliz que ele achou um emprego. Eles são o porteiro, eu fui engenheiro e agora estou porteiro, sabe? São diferenças culturais que só vivendo em um país você consegue sentir. E você acha que é mais fácil um israelense se adaptar no Brasil ou um brasileiro se adaptar em Israel? Ixi, boa pergunta. Não sei. Quem sofre mais? Quem sofre mais? Não sei. Vou te falar. Eu penso, se eu vou voltar para Israel agora, meus filhos vão sofrer. Que vão, sabe, vão rasgar eles lá. Eles são assim, bonzinhos assim, vão rasgar eles lá. No outro lado, Israel chega aqui, ele ofende todo mundo, sem querer. Então, pode ser que se ele não conseguir fazer essa transição, todo mundo vai machucar ele. Machucar, odiar, sabe? Não vai querer relação com ele. Então, depende muito. E tem alguma diferença também com relação a mulheres e homens ou não? Do Brasil para Israel? Ou no mercado corporativo igual também? Acho que está bem igual. Eu não senti aqui uma desigualdade entre mulheres e homens. Nem lá, nem aqui. Muito bom, Rony. Tenho gerentes mulheres, gerentes homens. Isso aí. Para qual país você vai, então? Próximo. Eu precisava ir para México. Mas olha, hoje eu sou o gargalo da empresa. Você é o gargalo da empresa hoje? Eu sou o gargalo da empresa, sem dúvida. Se você vai ver a construção da minha empresa, sou eu e uma linha de gerentes. Então, eu preciso construir uma pirâmide melhor para conseguir me liberar um pouco, ou achar alguém com alta confiança, mas de qualquer mesmo se eu vou achar alguém de alta confiança para lidar lá, ainda vou precisar focar X% do meu foco para lá, que tem de treinar, tem de ocupar, de pensar juntos. Então, provavelmente o México é o próximo passo, quando no Brasil vão acabar as oportunidades, que não sei se vai acontecer. Mas interessante, você não trouxe ninguém de Israel, né? Não, ninguém. Ninguém. Você não tem nenhuma pessoa que você trouxe de lá para trabalhar com você. Não, por quê? Israel é o caos. Tem que pensar, é muito caro trazer alguém de fora. Uma coisa, o salário lá é bem mais alto. Você precisa contratar aqui onde ele vai ficar, é muita coisa. Eu sou caro. Que precisava trazer escola, tem de pagar aqui, apartamento, não é só achar alguém. Então... Muito bom. Ô Roné, eu queria que você olhasse para a sua câmera ali e você desse um recado. Primeiro, para os empresários, porque além de você ser um empresário de sucesso, né, pelo resultado que você tem, você também tem uma fama, né, de ser israelense, né, de ser judeu. E isso é centenário, milenar, né? E a gente sabe aqui no Brasil que os judeus são reconhecidos como muito bons em fazer negócios. E eu queria que você desse um conselho, né, para o empresário brasileiro daquilo que tem na cultura, né, do judeu, que pode ser aplicado aqui no Brasil, que dá certo e que é algo assim, é algo que funciona, mas a gente acaba, por falta de ter uma cultura, de ter informação, a gente acaba não fazendo. Olha, eu não acho que, eu pessoalmente não vendo nada que eu possa carimbar como uma coisa que eu trouxe de Israel, uma coisa que eu trouxe do judaísmo. Claro que tem muitas coisas interligadas a que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, que foram criados nessa educação e dessa cultura. Mas, em geral, pela minha experiência de mais de 20 anos de abrir e fechar negócios, eu acho que tem duas coisas que são super críticas para qualquer negócio. Primeira coisa é o planejamento. Eu estou ouvindo muitos, até amigos, funcionários,
com ideias maravilhosas de produtos, ideias maravilhosas de serviços, mas sem um entendimento macro de tudo. Cara, tem de ter um planejamento para quem vai vender, por quanto tempo vai durar vender, quais são os seus gastos até que você vai vender, e como você vai sustentar, qual é o seu diferencial. Tudo isso é um planejamento que dura muito tempo a fazer, e pessoas deixam a fazer e começam a correr com o produto. Se você vai investir mais tempo no planejamento, o caminho vai ser muito mais curto. Segunda coisa, acredita nesse planejamento. Que tem alguém que falou que a vida é que acontece quando você está fazendo planos. Você vai planejar um plano para 2 anos, ele vai mudar o tempo todo, ok? Acredita no seu planejamento, atualiza ele, mas não desiste tão rápido, ok? E acho que a coisa mais importante desses é que tem um ponto que às vezes tem de desistir, mas tem de definir ele no começo. Que você tem de definir quanto você quer investir em tempo, em dinheiro, em esforço, e saber quanto eu vou levantar as mãos e falar, cara, cheguei lá. Que nós vemos muitos empresários que perdem tudo e às vezes chegam, conseguem, mas a maioria não consegue. Então, um planejamento que conclui o caminho, o objetivo e o ponto de parada é que vai fazer toda a diferença. Muito bom, show de bola. Agora, de novo para a câmera, mas eu quero que você fale para aqueles que ainda não são seus, não compraram o cofre aí na Ronê. Fala para eles o que eles precisam. Talvez você não conseguiu sentar na mesa com ele, mas ele vai ouvir esse vídeo aqui. Então fala com esse cara aí. Eu estou falando para qualquer pessoa, empresa, gestor de flotas que se importa com o valor perdido por causa de sinistro automotivo. Okay? Eu nem vou falar do produto em si. O que é importante é falar dos resultados, ok? Que como eu vou chegar ao resultado é o segundo passo. O primeiro passo é passar a importância de chegar aos resultados. E quais são os resultados? Reduzir o risco de perda do seu bem, pode ser moto, caminhão, carro de passeio, entre 66% a 85%, ok? Como você reduz isso? Baseado no risco do seu bem. Que um carro de passeio simples na estrada de São Paulo, na Zona Leste, tem outro risco de um Mercedes que está andando no litoral, outro de um caminhão, outro de um hack, outro de locadora. E, entendendo o risco real, vocês vão sentar conosco para definir o produto adequado para você. Que igual você está indo para um doutor, você não pergunta a ele qual é o melhor remédio que eu preciso tomar. Você vai, primeira coisa, entender junto com ele qual é o problema para definir o melhor remédio. Então, como você ouviu, nem falei nenhuma palavra de produto. O produto não importa. O fato é que vai reduzir o que importa. Muito bom. Eu nem te perguntei, e moto, Rony? Tem produto para moto? Como é que funciona? É novo, é um produto que a lógica é a mesma. É evitar que o ladrão vai conseguir chegar a um produto, ok? Ele tem 2 níveis de solução. Um é antifurto, que é praticamente um reconhecimento de motorista, que o dono da moto vai ter um dispositivo RF, que ele vai, só quando ele vai chegar perto da moto, a moto vai ligar, ok? E a mente desse equipamento está embaixo do tanque da moto, e a tanque está travada com um mini cofre, praticamente. Então, um ladrão que chega para furtar uma moto, raramente vai chegar com disco, martelo, pé de cabo, vai começar a serrar, vai para outra moto. O outro funcionamento do produto é anti-roubo. Chegou no semáforo, alguém te assaltou e levou sua moto. Você afastou
do equipamento de reconhecimento de motorista que está do seu bolso ou no seu casaco, a gasolina vai começar a falhar. Então você, com esses dois, resolve praticamente o problema de furto e roubo, e se ele quer desconectar o seu equipamento, tem de burlar um sistema físico. Legal, muito bom. Agora, para a gente finalizar, que legado, Roné, você quer deixar? O que significa que legado? Legado. A palavra legado, primeiro eu vou explicar legado. Legado quando você morrer, que marca você quer deixar para o mundo, para os seus filhos, para sua esposa? O que as pessoas vão, o que você quer que as pessoas digam de você quando você não estiver mais aqui? Eu acho que não me importa tanto quanto o que as pessoas vão falar de mim. Mais importante para mim é o que eu vou deixar como ideias e pensamentos para as pessoas que eu amo e para meus filhos que eu amo mais de tudo. É que vive o momento. Claro que não inventei isso, é bem grande de mim, mas sempre estou falando para meus filhos, cara, a maioria do sofrimento que você tem no dia a dia é baseado ou no futuro ou no passado. Quase nunca no momento atual. A vida é boa. Se você não tem nada crítico nesse momento, quase sempre é bom. Então, fica aqui, planeja para frente, olha para trás, mas vive aqui no momento. E se eu podia passar isso para as pessoas que eu amo, acho que é mais importante. Muito mais do que me lembrar em si. Muito bom, isso aí. Chique demais, hein, gente? Vocês ouviram um mineiro falando trem e um israelense falando embolado. Muito obrigado, Roné, pela sua participação. Agradeço. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Alguma pergunta que nunca ninguém fez, você queria responder? Ixi, se ninguém fez, não sei. Você não sabe, né? Tá bom, isso aí. Gente, para vocês puderam aqui pegar dicas de empreendedorismo, vocês pegaram aqui a visão de um cara que, imagina o seguinte, você chegar num país, você não fala nem a língua do país, e 9 anos depois, você ser alguém de referência... 8 ou 3 meses, mas quem conta? 8 anos e 3 meses? Sei, 8 anos e 3 meses depois, você tem não apenas um produto, né, que virou referência no nicho, mas você tem um nome a zelar, né? Muito mais que isso, né, Roné? As pessoas te conhecem pelo seu nome hoje já também, né? Sim, como se a empresa. Exatamente. Então, foi muito bom o papo que nós tivemos aqui. Eu espero que, de alguma maneira, tenha edificado a sua vida. Se você tiver alguma dúvida com relação aos cofres ou aos mecanismos de antifurto, ou tudo aquilo, né, que for desse universo de segurança automotiva, você pode deixar aqui nos comentários. Se eu não souber te responder, eu vou mandar para o Roné. Nós vamos fazer um collab aqui também, né, Roné? Vamos fazer um collab com o seu canal lá. E aí você vai ver as perguntas lá, você me ajuda a responder. Combinado. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço Chique demais. E é isso aí, acompanhe o próximo episódio. Só vem coisa boa aqui, você sabe, né? Coisas de A a Z. Não temos um tema específico, mas tratamos tudo aquilo que de alguma maneira pode ser relevante para você. E não se esquece, vai lá no meu Instagram, @HugoRJordão. Não deixa de me seguir. Deixa os seus contatos também, Roné, por favor. Contato da Safecar. Como é que as pessoas podem te encontrar e encontrar o cofre também? Praticamente entrar no site, que é safecar.net.br. Toda a informação está lá no site, tem acesso através tem no LinkedIn também, Safecar, BR, tem Facebook, praticamente todas as maneiras que todo mundo tem. Isso aí, muito bom. Um abraço para vocês, valeu, até mais, tchau!